E aí, galerinha? Olá, gente! Mais um episódio de Windbreaker, episódio 6. No último episódio, basicamente, a gente conheceu a Tsubaki... Tsubaki. Tsubaki no Chan. Tsubaki-chan. Tsubaki-chan. Enfim. Eu acho que esse episódio aqui eles vão abordar um pouquinho mais a história dela. Eu tenho essa impressão. Eu tô curiosa pra ver a história dela. Eu acho que ela é o personagem que vem pra ficar, né? Na temporada, pelo menos. Eu acho que sim. Acho que ela vai até o final. Ela vai acompanhar o plot. Porque é episódio 6 já, né? Tá na metade da temporada já. É, são 12 episódios, geralmente, né? É Ou 13, não sei. Não, Windbreaker acho que é 12 ou 13 episódios. Ele não vai pra 24 episódios, que é uma pena. Que ele merecia muito 24 episódios. Ele não terminando aberto de novo, igual a primeira temporada, tá tudo certo. Não é nem aberta, é no gancho, né? É. Aberta ela vai terminar, porque provavelmente vai ter continuação. Mas naquele gancho, naquilo ali foi um absurdo. Nossa senhora, achei sacanagem. Mas é isso aí, gente. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês estão achando desse anime maravilhoso. Hypem nosso vídeo, porque o Windbreaker é muito bom. Exato. Se você quiser nos apoiar um pouco mais, tem o programa de membros. R$2,99, a gente agradece muito. Beleza? Vamos lá. É, realmente. É a história dela. Olha o tamanho dele. Ah, mas os assaltos também, né? Ué, o que tá acontecendo? Mas mesmo assim, ela é muito grande. Coitado, todo mundo zoa ele. 1年くらい前に奥さんを亡くされたんだけど、ショックで塞ぎ込んじゃって心配なんで定期的に顔出してるの。いつもは自責のお二人と？うん。でもたまには初めての子がいたら新鮮かなって。新鮮、責任重大 É ですね。 precisa, né, passar o bastão. そんな気負うことないわ。お話ししたり家事手伝ったり一緒にいてくれるだけでいいの。若い子のパワーを分けてあげて。 Acho que ele gosta bastante da Tsubaki. Ele não parece quem tava deprimido. めっちゃ元気。どこが塞ぎ込んでんだよ。眩しいくらいに元気ですね。庭木も綺麗だったし、落ち込んでる人の家には見えないね。おや、この子たちは初めましてだよね。そうよ。みんな1年生。初めまして。 Esse cara tá nem um pouco deprimido. Então. そうかそうか。風鈴の子はみんなおしゃれだね。君の髪は綺麗なミモザ色だ。ミモザ？花の名前だよ。君の耳飾りはサンゴだね。だいぶ年代物のようだが、よく似合ってる。お、 Ele é bem detalhista, né? 君の目は素敵な黄昏時の色だ。 Nossa. Eita! Ele sabia que ele tem um bom conhecimento do que eles estão usando ali, basicamente? Sim. Será que ele é algum estilista, alguma coisa do tipo? Deve ser por isso que a Tsubaki não tem tanta afinidade com ele. Pode ser. Que ela falou no começo que ela gostava de coisas fofas, sabe? Quem sabe não foi ele que ajudou ela a, sabe, Pode ser. a entrar nesse mundo. Ele ficou vermelho. Ele ficou com vergonha. Ele Ninguém não sabe nunca lidar com isso, né? elogia ele, né? Ele não sabe lidar com elogio, né? あらら、うっかりしてた。それに蛍光灯切れちゃってるわね。ああ、変えようと思ってたんだった。よければ俺変えますよ。え、いいのかい？もしかしてこれ途中でした？そうそう、途中でトイレ行ったら忘れちゃった。 Será que ele tem Alzheimer? Pode ser. Verdade, né? Porque ele esqueceu muita coisa dele pelo caminho. É. Coisas simples, sabe? Sim. O Sakura não sabe o que fazer. É. これ持ってってくれるかい？僕お茶用意していくから。奥の部屋で待っててね。おお。奥って言うんだから一番奥だよ。
Eu acho que não era esse quarto, não. Realmente, Olha lá! ele deve ser um... Ele deve ser até o centro seu, tem tanto Eu pó ali. engasguei. 毎日違うの着ても1年持つんじゃねえか Ele deve ser um alfaiate, né? こっちだ Ou よ ele tinha uma loja, alguma coisa assim, né? Uhum. あんなに埃だらけってことは今はもう着てねえんだろうなあそうだおじいちゃん今度私とデートしようんあったかくなってきたしおしゃれしてさ喫茶店でも映画館でも Ela quer sair em encontro com todo mundo. Uhum. 一昨年のお花見の時みたいなあの時の二 Nossa, 人 coisa 最 linda. 高だったなもう映画のワンシーンみたいでご夫婦でおしゃれが好きだったんですね素敵ですねだからあんなにあったのかもともとおしゃれな人で話を合わせたり振り向いてほしくて頑張ったら僕もハマってしまってね Olha lá, por isso que ele 最初 sabe. の頃にワンピースを送ったんだけどそれがチカチカするほどの花柄でね今思えばありえないけど Parece as roupas que sua mãe usa. それでも奥さんは小物やら靴 Ah, やら não. うまく合わせて Tadinha. しっかり着こなしていたよ Mas é verdade. その話も好きよずっと長いこと着てたんでしょおばあちゃんめっちゃ気に入ってるじゃんそうだといいんだけどねそうに決まってるじゃないいつもニコニコして穏やかな人だったけど多くを語る人じゃなかったからそれでも彼女と過ごした時間は幸せだった僕はとても素敵な O Sakura com vergonha lá. Uhum. Ele é péssimo falar em sentimentos, né? また来るわねうん君の目を見たせいかな奥さんのことたくさん思い出せて楽しかったありがと Uhum. う別に俺は何もしてね Pior que ele não fez mesmo. Exatamente. 落ち込んでいると聞いていたので心配でしたが思ったより元気でしたねまあ1年前からしたら元気になったんだけどまだ時々とても辛そうに見える時があるのもちろん大切な人を亡くしたんだから当たり前なんだけどそれでもそれだけじゃない気がするのまあ聞いてもそんなことないって言われちゃうんだけどねそれでも私はおじいちゃんに元気になってほしいおじいちゃんが楽しい時間を過ごせるなら何でもする Ela deve ser muito grata aí ele por alguma coisa. Uhum. Olha lá. Uhum. 私の恩人なのよ愛してくれたのありのままの私よ椿野何してんだよ行こうぜああまた女子のあれかかわいいかわいいってあれの何がいいんだろうななあそうだね É. Coitado. あそうだこれやるよ椿野こういう車好きって言ってたじゃん Posso que ele nem sabe que tipo de carro que é. É. ありがとう嬉しいよあじゃあまた明日ななあバイクがあったら俺も欲しい Eita! かわいいいいなこっちは色がいいけど形はこっちが好き家に帰ったらファイルに入れて Nossa, pior que eu tô vendo que essa história vai acabar tão mal. Com certeza vai. 嘘つき落とし物かな綺麗だなああおやそれそのイヤリングおあーおさんのなんださっきから探していてねはあ見つけてくれてありがとう男の人なのに中に着てるのピンクだでもなんでかわからないけどすごく素敵 Ele tá todo estiloso, né? Tá mesmo. ゆいさんイヤリング見つかったよ
りがかった子が拾ってくれた。あらほんと。今玄関で待ってもらってる。どら焼き持って行ってもらおうと思って。 Queria também. Rapaz, olha a classe da coroa. つけてくれたの？ありがとう。はいはい、好きなのを持ってって。あれ、どうしたの？やっぱりどら焼きは嫌？いえ、そのおばあちゃんの服綺麗だなって。Oh. いいよね、これ綺麗だよね。僕のリクエストなんだ。今の季節にぴったりだと思ってね。君はおしゃれがわかるんだね。そういうわけでは。うちの奥さんいつもおしゃれだから、また見に来てくれると嬉しいな。それから毎日のように2人のところに顔を出すようになった。その度 Virou um netinho. 素敵な格好をする2人を見れて楽しかった。 Esses dois são estilosos, hein? É, né? Viu? Eles estavam usando roupa combinando, amor. Eles não se vestem como vovós. Hum? 僕は男だからよくわからないよ。ゆいさん、お茶っ葉のストックどこだったかな。はいはい。 Ele vai experimentar. Talvez. Nossa, que conflito, né? タスクちゃんも塗ってみる？ Tadinho, gente. 大丈夫だから。ほらできた。 Nossa, já ficou muito do... A Tsubaki, Tsubaki, né? né? すきちゃん、口紅塗ったの？いいね。 Olha isso. タスクちゃん。嬉しいの。普通の男の子は口紅を塗って喜んだりしない。 Nossa. でもなんで僕は綺麗だって嬉しいって思っちゃうの。もう友達に家族に嘘をつきたくない。 Nossa. みんなと同じものが好きになりたい。普通になりたい。 Nossa. Você tem a impressão que ela já tinha percebido que ele tinha esse conflito? Sim. ハイヒールって知ってる？ Nossa. かかとの尖った女の人の靴。でもあれね、男の人の靴だったよ。 Realmente, eu tava vendo umas histórias que era assim mesmo. Muitas coisas femininas hoje eram usadas por homens antigamente. 体を安定させるためのものだったんだって。 そうなの？ A bota de... お化粧だって元々は身 De を vaqueiro, 守る até hoje tem salto, né? おまじないだったの。 Acho que sim. Até maquiagem antes era usado só pelos homens e a nobreza, né? Basta se olhar Egito Antigo, né? O farol era praticamente uma drag. 同時にあなたの一部分でしかないのよ。だってハイヒールを初めて履いた人も口紅を初めて塗った人も、これは男のものだから履こう、女のものだから使おうと思ったわけじゃないと思うよ。その人がいいと、そうしたいと思ったからじゃないかな。タスクちゃんはさっきどうして男なのに嬉しいと思っちゃうのって言ってたけど、そうではないの。タスクちゃんだからそう思ったの。 Nossa, que bom que ele encontrou esses velhinhos. 人がそう思うことを普通って言うけど、ハイヒールやお化粧の意味みたいに変わっていく曖昧なものなんだよ。だからタスクちゃんはタスクちゃんの好きなものを好きでいていいんだ。私はどんなものでも好きなものが好きなタスクちゃんが大好きよ。僕もそのままのタスクちゃんが大好きだよ。さあできた。いやー、でも嬉しくなるのわかるよ。こんなによく似合うんだもの。
私怖かったの。人と違うことで一人ぼっちになるのが。でもあの二人はありのままの私を受け入れてくれた。好きだと言ってくれた。もう一人じゃないって思った。好きなものを好きって言えるようになった。だから今度は私の番。大丈夫？ Então só o Nirei. 伊藤さんが楽しい時間を過ごせるように何に悩んでいるか見つけるために俺たちも協力します。ね、スオさん。そうだね。さくらさん。いつだよ。すげえ行くの。いつだよ。もうみんないい子。好き好き。超好き。よーし、全は急げ。明日行くわよ。明日。昨日みんなと奥さんの話したら久しぶりにアルバム見たくなってね。この時のワンピースが僕大好きだったんだ。歩くと布がふわっとして奥さんのデレデレだ。でもやっぱりとても元気そうですよね。パッと見は何に悩んでいるかわからないね。でもこれほとんどおばあちゃんだけね。こちらをちゃんと向いていないのも多い。カメラ向けてもそっぽ向いちゃうしTinha vergonha. 隠し撮りみたいな。盗撮？じゃあ二人で撮った写真一枚もないの？せめて結婚式のとか。ああ、結婚式のじゃないけどこれだよ。これそこの庭？そうだよ。 Ué, o que aconteceu agora? Não entendi. さくらくんは驚いたんじゃないと思うよ。もしかしてさくらこの写真見て恋愛センサーが反応したとか？うるせえ。ただカステラが気管に入っただけだ。 Acho que foi isso mesmo. この子ね、恋愛オーラっていうの？そういう雰囲気感じると赤くなっちゃうんだって。あ、そうかいそうかい。ねえさくら、この写真どんな風に見えたの？ Vixe. Virou um conselheiro amoroso lá. あれだ。ばあさんが梅宮と話してる。椿野に似てた。 A cena dos dois, né? やだ、私こんな可愛く見えてない。まあ真っ赤だ。やりますね。恥ずかしい。おじいちゃん梅宮っていうのはほらいつも話してる私の好きな。 Ele ficou emocionada Ficou lá. com o que o Sakura falou, né? おじいちゃんどうしたの？ É porque ele falava que ele não sabia se a esposa dele amava ele, né? Que ele foi feliz, mas ele não sabia se ela também tinha sido. 一人になってから不安だったんだ。ゆいさんはちゃんと幸せだったのかなって。僕は彼女が大好きでとても幸せだったけど見合い結婚だったし、ゆいさんはあまり思ってることを口にする人じゃなかった。 Nossa, foi um casamento arranjado. ゆいさんはどうだったんだろうって。そうか。椿さんが言っていたおじいさんの悩みって。 Que ela morreu com arrependimento. Era isso que ele se preocupava ele, acho. É. Se ela realmente amava ele, porque foi um casamento arranjado, né? Sim. Tipo assim, será que só eu fui feliz, né? Até depois que ela morreu, ele continuava preocupado com o bem-estar dela. Se ela tinha sido feliz. ちょっと聞いてもいいですか？その写真どういったものなんですか？昨日お邪魔した時から気になっていたんです。花の咲かない木でお庭全体が作られているのに花水木だけ浮いてるなって。その木の前で撮られてたので。ああ、よく気づいたね。庭は僕の趣味だったんだけど、急にゆいさんが花水木を植えるって言い出したんだ。普段は嫌がるのに、植えた後なぜか二人で写真を撮ろうって言ってきた。 Será que ela sabia que ela ia embora antes dele? 花水木を植える前、おばあさんと何かありませんでしたか？どんな些細なことでも構いません。強いて言うなら、ゆいさん、今度の休みに。あら、
どうかされたんですか？いやいや、ちょっと明るいところで爪を切ろうと思ってね。続けて続けて。いつもおしゃれに夢中な君は素敵だね。そんな君がこちらを振り向くくらい僕もおしゃれになりたいな。Uhum. 素敵だっていうのはいつも言ってるけど、振り向くくらいなんて構ってもらえなくて拗ねてるみたいで、後になって恥ずかしくなっちゃってね。でも今思うとその時から不安だったのかもしれないな。ああ、その時は何も言わなかったし、木を植えたのも気まぐれだったのか Eu も acho し que れな ela い。 plantou a árvore como um sinal de que ela gostava dele. もっといろいろと聞いておくんだったよ。いやおばあさん怒ってたみたいですよ。どういうことだい？花水木の花言葉は永続性、華やかな恋、そして Am I indifferent to you? あなたに関心がないとでも Haha. Não é porque ela é assim que Olha lá. ele tem que 花 ser, 水 né? 木はおばあさんの少し意地悪な反論だったんじゃない Que でしょう bonitinho. か。何も分かってないのね。おじいちゃん、本当におばあちゃんのこと分かってない。私に好きなものを好きでいていいって教えてくれた人が Verdade, né? 好きじゃない人と一緒にいるはずないじゃない。 Faz todo sentido. あきちゃん。俺もそんな風に楽しく自分のことを話してくれる人がそばにいてくれたら、俺だったら幸せです。そうですよね、さくらさん。俺にはよくわかんねえけど、どうでもいいやつにそんな顔はしねえんじゃねえか。そうだね。ゆいさんがそんな人じゃないって一番そばで見てたはずなのに、僕はかっこ悪いな。ありがとね、みんな。ゆいさん、ごめんね。でも僕が悪いとはいえ、これが反応か。 Ela plantou a árvore em protesto. É verdade. どこまでも君はおしゃれだな。本当にかなわないよ。 Ai, que fofo. さくらさん É um の episódio 赤面で muito fofo. Muito maravilhoso. E muita coisa pra comentar. Olha que legal. É legal que ele ficou nessa insegurança. Só que assim, a Tsubaki não ter ficado daquele jeito é até legal. Porque ela fala que ela aceita a Tsubaki assim, de imediato. Da maneira que ela é. Você acha que ela não teria aceitado o próprio marido, sabe? Não precisava ser, porque ela gostava muito de moda, mas ele não precisava ser da moda pra ela gostar dele. É, provavelmente. Ela era honesta com os próprios sentimentos, né? A pessoa, a personalidade dela não faria com que ela ficasse num casamento arranjado por tanto tempo. Talvez ela teria desistido, sei lá, alguma coisa assim, pelo que pareceu, sabe? É. Mas o Sakura, olha as experiências que o Sakura tá tendo na vida pela primeira vez, sabe? Ter esse tipo de conversa sobre sentimento. E vale ressaltar, não teve um soco nesse episódio. É um anime de porrada, não teve um soco. E olha como o episódio é foda. Sabe, passou, parece que 10 minutos de episódio. Sim. Foda demais, perfeito. E eu achei que a história da Tsubaki não fosse ter um fim mais trágico, na Eu verdade. também, eu achei que ia, sei lá, ela ia começar a sofrer bullying, né? Preconceito, a gente sabe como que é a Pode sociedade. ser que Os próximos ela tenha episódios. sofrido, sim. É. Mas assim, esse episódio foi meio que pra contar como que ela se assumiu, talvez. É porque, até né? porque a gente tem que entender como que ela entrou nesse meio, nesse mundo da briga, entendeu? É, como é que ela foi parar no furim, né? Porque na maioria dos casos, a galera ali, eles vão parar no mundo da violência por causa da violência, entendeu? O próprio Sakura é um exemplo claro disso. O Suo, ele é um lutador. Provavelmente a família dele deve vir mas ele foi pro Bofurim por algum motivo também. Ele tava caçando briga, sabe? Sim. Eu acho que mais pra frente a gente vai entender
um pouco mais da história do Suo, pra entender como ele chegou nisso, sabe? Mas a Tsubakino, provavelmente a gente vai entender. A gente já percebeu que essa temporada é dela, né? Pelo menos essa metade final da temporada é dela. A gente vai entender um pouco mais sobre a história dela. E, cara, que episódio gostoso, sabe? Episódio bonitinho. Eu achei muito fofo. Eu me emocionei em várias partes, assim, contando a história da Tsubaki e a hora que ela entendeu que ela podia gostar do que ela gostava e que não era errado, que era normal ela ser diferente. Sabe o que é foda? Eles conseguiram colocar em poucas cenas uma frustração que todo mundo que se descobre gay deve passar, sabe? Aquela parte de você se sentir um estranho. Você não gosta, por exemplo, você é um menino, você não gosta das mesmas coisas que os outros meninos gostam, você gosta das coisas que as meninas gostam. Como que as pessoas vão te ver, sabe? Como que a sua família vai te ver. Ele negava, né, isso nele, né? Tipo assim, por que eu sou diferente, né? E assim, ele sabia que ele era diferente, mas ele não conseguia expressar isso porque pra ele parecia errado, sabe? Porque Então, a sociedade pinta de errado, entendeu? Mas eu tive a impressão que ele tinha... Ela tinha medo de assumir as coisas que ela gostava por julgamento. Sim, ser rejeitado. Entendeu? Porque ela fala que o medo dela era ficar sozinha, entendeu? E quando ela conhece os dois, ela viu que não é exatamente assim. E a aceitação imediata deles, sabe? E é engraçado, porque assim... Quando você coloca isso, principalmente esse tipo de aceitação vindo por parte de dois idosos. Porque são 2 pontos aqui. É o 8 e o 80 de uma pessoa idosa. Porque como ela vem de um tempo antigo, qual que é a palavra que eu tô querendo procurar aqui? Mas o tipo de comportamento era outro, sabe? Os preceitos das pessoas eram outros, as virtudes eram outras, a forma de tratar era outra, sabe? Era uma coisa muito preta e branca. Então, ao mesmo tempo que você espera esse tipo de preconceito mais forte dos idosos, são os idosos que viveram muito, que têm muita experiência de vida, que têm muita vivência, que sabem o que realmente importa na vida, sabe? É meio triste que eu vou falar, mas sabe quando a pessoa ela já sabe que ela não tem muito tempo, que ela tá pra morrer, mas ela consegue olhar pra trás e viver tudo que ela viveu, ela sabe botar na balança o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Você acha que a gente vai olhar daqui 40, 50 anos, olhar pra trás e falar, nossa, como foi bom ter trabalhado tanto? Porra nenhuma. O que eu vou lembrar lá na frente que valeu a pena, os momentos bons que a gente passou junto, as viagens que a gente fez, as pessoas que a gente conheceu, as festas que a gente foi, sabe? As pessoas com quem a gente confraternizou, as amizades que a gente fez. É isso que você vai lembrar lá na frente. E um idoso é a pessoa perfeita pra te falar isso. Porque ele já passou por tudo isso. Ele olha pra trás, tem aquele, sabe? E eles aceitarem ela dessa maneira faz todo sentido pra mim. Porque assim, você vai se privar das coisas que te faz feliz. Pra quê? Lá na frente você vai se arrepender. Mas entendeu? eu acho que é por isso que também fez muito mais sentido, não sentido, mas assim, que pra Tsubaki fez muito mais diferença a partir deles, né? Que era um casal de estranhos. Não eram nem pessoas, tipo assim, que eram da família dele, Sim. nada. Era um casal de estranhos, entendeu? Que poderiam muito bem olhar pra ele e falar assim, o que você tá fazendo, entendeu? Não existia laços ali, né? Isso, em nenhum momento isso aconteceu. Na verdade, eu acredito que parecia que a Yui, né, que a esposa dele, parecia que ela já sabia desde o início Sim, eu tive essa impressão. o Porque ela interesse do Tsubaki, sabe? Porque ela pergunta sobre o batom de uma maneira como se isso fosse de uma maneira mais normal do que deveria ser, sabe? Então eu acho que ela já tava pescando os olhares dele pra roupa dela, pras joias dela, sabe? Pra maquiagem dela. Porque ele olhava com uma curiosidade, um interesse, sabe? Ela devia ter percebido já. E vir dela já é bem natural. Mas quando vem do marido dela, nossa, aí você viu que o mundo dela desaba, da Tsubaki. Desaba porque... Tipo assim, ele é um homem, ele acha isso normal. Exatamente. Eu posso gostar disso, entendeu? E assim, quando ela conta a história pra provar pra ele, né, que tá tudo bem ele gostar dessas coisas, porque antes essas coisas não eram vistas como isso é de mulher, isso é de homem, isso é de mulher, isso é de homem. Nos primórdios,
homens usavam, entendeu? Nos primórdios, a nobreza usava. A nobreza que usava maquiagem. Homem e mulher, era a nobreza que usava maquiagem, porque isso mostrava status. Eu acabei de falar, gente, é só você olhar Né? olha o farol do Egito. Mas assim, Provavelmente era o cara mais maquiado do Egito. provavelmente a Yui, ela sempre foi antenada na moda, ela gostava de moda, então ela conhece essa história. Uhum. Então, vindo desse casal, essas informações e esse tipo de ensinamento com esse carinho, porque ela tratou de uma forma carinhosa Carinhosa e e totalmente, de uma forma muito... com pouca importância. Assim, mas eu não tô falando pouca importância no pejorativo. Ela não fez um auê, ela não fez um barulho. Ah, isso aí, você gosta de maquiagem? Não tem problema não, filho. Calma. É normal, ela sabe? tratou com naturalidade. Naturalidade, o essa é a problema. palavra. Isso, perfeito, amor. Isso, naturalidade. Ela tratou com naturalidade. Pra realmente mostrar pra ele que é normal. É. Porque às vezes você faz um barulho muito gigantesco, você fala assim, nossa, realmente, né? Tô errado, entendeu? Uhum. É anormal isso. É a mesma coisa que você falar que todo gay e homossexual, né? Que a homossexualidade você precisa se assumir. Você é hétero, você não precisa se assumir. Mas pra você ser homossexual, você tem que se assumir. Uhum. Entendeu? Não parece uma coisa natural. Entendeu? Entendi mesmo esse Então, ponto. Sim. Ela tratou com uma naturalidade, entendeu? Faz parte da vida. Uhum. Você gosta disso, aquele gosta daquilo, aquele gosta daquilo. É natural, somos pessoas diferentes, cada um pode gostar do que quiser. Sim. Entendeu? Não, E ninguém precisa falar, tipo, erguer a mão e falar assim, ah, mas eu gosto disso. Ah, mas eu... Não, entendeu? É natural. E o Esse anime- é o seu normal. E o anime trata isso com uma sutileza tão foda, né? Tão foda. Porque assim, lembra que no meio do episódio eu falo, eu acho que essa história não vai acabar bem. Sim, eu também Não. tava achando. Ela vai acabar bem sim, sabe por quê? Porque a gente tá pouco se lixando. Aqui a história vai ser feliz, entendeu? E essa subversão do anime me pegou. Nossa, mas me pegou bonito. Eu Eu fiquei tão satisfeito, sabe? Eu tava esperando um clichêzão foda de, Você tá de esperando. bullying. Você tá esperando bullying e preconceito? Não, filho, calma. Não. Talvez tenha nos próximos episódios, porque a gente falou, algo deve ter levado ela a esse mundo Aí da pro luta. Furin, né? E aí lutar, alguma coisa assim. Alguma coisa Mas- deve ter acontecido, Mas foi muito bom que o primeiro contato que ele teve com a própria aceitação foi de uma maneira tão linda, foi sabe? um acolhimento, Um né? acolhimento tão caloroso, sabe? Tão, sabe? Que foda, que E foda. assim, dá pra... Porque qualquer coisa que vem a partir disso, um bullying, um preconceito, sabe? Já não tem tanta força. É porque ele já tá forte por si só, né? Exato, ele já aprendeu a se aceitar, ele já aprendeu que tem pessoas que amam ele da maneira como ele é de verdade, sabe? Sim. Então, qualquer coisa que venha depois disso perde a força, sabe? Isso é legal. E isso me faz acreditar o porquê que ela foi parar no Bofurim. Que é um lugar onde todo mundo aceita ela como ela é, todo mundo adora e respeita muito ela. Imagina Porque o ela- Lemia encontrando ela pela primeira vez. Eu tô até já vendo aqui. Provavelmente ela entrou numa briga muito grande por causa disso, por causa de preconceito. E quem veio ao socorro dela foi o Memia. Porque não me parece que o amor que ela sente pelo Memia seja meramente aparência, sabe? Ela acha o Memia bonito. Não acho que seja isso. Até porque a gente falou em outros episódios, o Memia é o cara mais foda desse anime. Porque ele é o mais forte que a gente viu até agora. Deve- E o coração dele é do tamanho daquela Deve escola. ser entendeu? uma mistura de admiração com gostar mesmo, né? Eu acho que ela aprendeu a gostar pela admiração. Que eu acho que é o tipo de amor mais valioso que tem. Porque uma coisa é amor, outra coisa é paixão, entendeu? E eu acho que o que ela sente por ele é um amor. O amor sempre vem de admiração, sempre vem de respeito, sabe? Não basta só ser bonito pra amar, sabe? Até porque beleza acaba, né? E essa pessoa é uma escrota, você não vai continuar amando ela só porque ela é bonita, entendeu? Mais uma vez a gente fala, né? Foi por isso que a Yui continuou com ele, né? Com o Exatamente. senhorito, né? Mas assim, pela personalidade dela ser mais quieta, eu acho que depois que ela faleceu, ele não... Tipo assim, Ele ficou preocupado. Mas assim, será que ela tava feliz? eu fiquei me perguntando por que ele tá tão preocupado se ela ficou casada com ele todo esse tempo. Mas aí ele explica que era um casamento arranjado. Aí fez mais sentido, entendeu? Sim. Essa preocupação dele. Dele ter, pô, será que ela foi feliz comigo? Porque eu me esforcei pra fazer ela feliz, mas eu tenho... Talvez ela não quisesse estar casada comigo, entendeu? Tipo assim, eu fui feliz, mas e ela? Tipo assim, eu me Exato. esforcei pra ela ser feliz, mas ela não falava. Então, será que ela também foi feliz enquanto eu tava feliz? E é incrível. E ela não tava mais lá pra responder essas perguntas. Então,
E é incrível, porque se não fosse essa galera do Bofurin, ele provavelmente ia morrer sem chegar nessa conclusão. Sabe? Sim. Ele ia va- morrer angustiado. Ia morrer angustiado. E assim, você precisou. É tão lindo. Você precisou do. Eu falei no episódio passado, a diferença entre o Suo e o Nirei. O Nirei, ele é impetuoso. Ele vai no ímpeto de fazer as coisas, entendeu? Já o Suo é um cara mais calmo, tranquilo, mais analítico ali, sabe? Uhum. Você precisou do fator analítico do Suo pra falar sobre sobre a flor ali, explicar pra ele O significado da o flor. significado, ele trazer a conclusão. Ao mesmo tempo, você precisou do ímpeto do Nirê pra eles, não, a gente vai ajudar ele. Ele não, você viu que ele é o que eu falei. Às vezes o ímpeto dele atropela a calma do Suo e às vezes a calma do Suo controla o Nirê. E se completa de uma maneira esses dois, junto com o Sakura. Porque o ímpeto dele, você viu, ele atropelou o Suo e o Sakura. A gente vai ajudar ele, entendeu? E foi legal. E na hora que precisou do Suo, teve. E na hora que precisou do Sakura. Porque o Sakura, querendo ou não, ele é um cara muito bom pra ver as coisas de fora, porque ele sempre tava de fora, entendeu? Ele sempre foi excluído, então ele sempre via as consegue coisas de fora. perceber as nuances das coisas no ar, E né? o que ele fala da falta é muito foda, entendeu? E ele foi o único que percebeu. E por quê? Porque ele ficou olhando a relação da Tsubaki com O Memiya. o Memiya, então de vez em quando dá branco nos nomes. E ele fez a comparação direta, sabe? Da foto com eles. Ela tá sorrindo na foto da mesma maneira que você sorri quando você tá com o Memiya. Então eu sei que é amor de verdade. Ao mesmo tempo que ele admite e reconhece o amor da Tsubaki pelo o Memiya, ele reconhece o amor dos dois, sabe? Cara, Só de olhar a foto, só de olhar né? a foto, entendeu? E você viu? Uma coisa que o Ito tava lá, ele olhava aquela foto todo dia, mas ele não conseguia enxergar. Exato. Porque assim, não só. Não é porque ele passou tanto tempo casado com ela e não conseguia perceber isso. Ele tinha um fator insegurança. Pra quem tá de fora da relação, é mais fácil você perceber essas coisas sem os olhos da insegurança, entendeu? Sem a venda da insegurança. Então por isso que pra eles talvez tenha sido tão fácil. E referências também. O Suo tinha referência de planta, porque o Suo provavelmente ele adora planta, já deu pra perceber, né? Eu acho que o Suo, na verdade, não é questão de ele adorar planta, mas eu acho que ele tem bastante conhecimentos gerais. Geral, né? É. E tem esse conhecimento que ele traz pra agregar. Tem a visão de fora do Sakura pra agregar. Então, sabe, é um combo ali, um mix é muito foda. Aí Enfim, bastou a historinha do Ito pra eles entenderem exatamente o que ela quis dizer com aquela planta plantada no jardim, que ele cuida todo dia e ele não fazia ideia do que significava. exato. Mas é isso aí, gente. Episódio maravilhoso. Né? Isso, gente. O Windbreaker e Diário da Apotecária são os nossos queridinhos da Da temporada. temporada. A gente assiste Não, com gosto. não estão decepcionando, na verdade. Nem um pouco. Nem um pouco. Bom, vamos nessa. Vamos. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam desse episódio maravilhoso. Isso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.